Pai do Senhor, meus irmãos, vamos então dar início à nossa aula, a nossa revista abençoada sobre a Igreja Eleita. A lição de hoje é a lição número 2, hoje que é dia 12 de abril de 2020. A aula de hoje tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Dando continuidade a essa revista que vai nos trazer o estudo sobre o livro de Efésios, que nos vai falar sobre a igreja, o papel da igreja, a escolha da igreja e, através do Espírito Santo, a transformação da vida de cada um e cada um sendo parte deste corpo, onde a cabeça é Jesus Cristo. O nosso texto áureo está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Antes de ler, eu vou ler mais uma vez aqui o título. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3, o textuário diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Você tem a leitura bíblica, aliás, a leitura diária, que você pode estar acompanhando de segunda a sábado. Na sua revista, nós temos aí as referências que você pode estar estudando do livro de Efésios. Como eu falei para vocês, é um livro com poucos capítulos que é possível você ler e até reler até o término dessa revista nos nossos 3 meses. A leitura bíblica em classe, ela consta lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 e o 4, capítulo 9, versículo 14. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Colocando aí na tela para que você possa acompanhar a leitura juntamente comigo. Você que porventura não tem a posse da revista, você pode estar acompanhando aí na tela para que você participe. No final, eu vou estar colocando as perguntas dessa aula de hoje. Eu acredito que você já tenha respondido, né, no decorrer da semana, mas caso não tenha, estão aí as perguntas no final da aula para que você possa exercitar o que você aprendeu. Amém? Vamos ler então a introdução. Acompanhe comigo na revista. Esta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Nós sabemos que essa carta ela foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão, como nós falamos na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, que você possa voltar lá. Aqui eu vou deixar o card aqui em cima, você pode clicar ou na descrição para que você acompanhe as lições, porque como estamos falando do livro de Efésios, os temas eles são como sequência para que a gente não perca
o nosso assunto, para que a gente não fique sem entender, você volte lá, assista a aula 1 e depois acompanhe aqui a aula 2, para que a gente possa estar ciente daquilo que o Senhor tem para nós como igreja e entendemos melhor o propósito do Senhor através dessa revista. O tópico 1 vai dizer a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estavam e estão da glória de Deus. Todos aqueles que pecaram não fazem parte da glória de Deus, por causa do pecado que faz separação entre o homem e Deus. Mas através de Jesus Cristo nós temos a chance de ter acesso novamente a este reino, ao reino dos céus, ao reino de glória, a pertencer ao povo de Deus. No subtópico 1, fala a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, como está lá no versículo 6, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Eu vou trazer aí para você na revista mesmo de aluno, ela tem aí a explicação sobre o que significa doxologia. É uma junção da palavra grega. Doxa significa glória, e logia, que é a pronúncia em grego, e logia, a pronúncia em português, significa palavra, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado. E hinos também. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. A palavra de Deus nos diz que Deus ele é espírito e ele procura na terra pessoas que possam adorar ele em espírito e em verdade, que ele possa achar em mim e em você verdadeiros adoradores. Amém? Que ao abrir as nossas bocas, a gente possa ser gratos a Deus pelo que ele faz e que possamos viver para que o nome dele seja glorificado, hoje e sempre. O subtópico 2 fala as bênçãos espirituais. Essa lição de hoje, ela não nos traz muitos dados como a aula passada, histórico. Ela nos traz mais aplicação pessoal. Na verdade, ao decorrer da revista toda, a gente vai ver que ela nos traz lições de aplicação pessoal, onde a gente reconhece o nosso papel dentro da igreja e como igreja, o que eu sou diante de Cristo e o que eu faço sendo um servo do Senhor, sendo uma pessoa cristã. Qual é o meu papel na terra? Tem uma frase de um pastor que eu ouvi, eu gostaria de comentar com você. Ele diz assim: se ainda estamos vivos, é porque Deus ainda tem um propósito, ou em nós, ou através de nós. Nós vivemos para que os propósitos do Senhor eles se cumpram em nossas vidas. E se nós não fizermos ainda, precisamos buscar no Senhor qual é o propósito dele sobre a minha vida, porque existe um propósito. Parece algo até muito repetitivo, né? A gente ouve muitas vezes dizer, Deus tem um propósito na sua vida, né? As pessoas muitas vezes encontram outras que acabaram de aceitar Jesus, ou que não, ou que fazem parte de um meio cristão, dizendo, Deus tem um propósito na sua vida, e de fato tem. Porque nós vamos ver na revista, ainda nessa aula,
que através do pecado entrando no mundo, Deus naquele momento ele já declara que ele tem um propósito para a humanidade. E o propósito é justamente permitir que tenhamos a salvação, que tenhamos uma vida eterna, que tenhamos uma reconciliação com aquele que é perfeito. É o que o Senhor tem para nós, e o propósito de Deus para mim e para a tua vida é justamente esse. É nos tirar da condição de pecador e nos permitir viver uma vida em santidade. O subtópico 2 fala sobre as bênçãos espirituais. Nós sabemos que existem bênçãos materiais e bênçãos espirituais, que essas quais nós vamos estudar hoje. As bênçãos materiais nós sabemos que são aquilo que nós possuímos, como bens físicos, casa, carro, né, dinheiro, tudo aquilo que me beneficia fisicamente. E as bênçãos espirituais são aquelas que muitas vezes nós não adquirimos com dinheiro, não adquirimos que alguém pode entregar na minha mão, ela vem da parte de Deus. São bênçãos divinas que Deus ele prepara para mim e para a tua vida. Vamos ler aí? Leia comigo. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garantiu. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Justamente essas bênçãos são aquilo que nos torna diferente, é aquilo que nos torna peculiar, é aquilo que nos torna verdadeiramente de Deus. Quando a gente fala muitas vezes eu sou de Deus ou o fulano é de Deus, é por causa dessas bênçãos espirituais que a gente identifica se a pessoa ela é um servo de Deus, se ela é alguém temente. Nós denominamos a pessoa servo de Deus, homem ou mulher de Deus, justamente pelas bênçãos espirituais, por aquilo que ela recebe de Deus para a tua vida e também para benefício do teu próximo. Aí o autor da revista ele destacou algumas coisas e ele falou entre Deus nos eleger como sermos santos e nos predestinar para sermos filhos. Através de Jesus, no plano de salvação, Deus ele já tinha o plano de nos tornar filhos, não somente criaturas, não somente aquele que nasce do pecado, que vive do seu jeito, mas Deus ali no Éden, ele já decreta a vontade dele em que façamos parte do povo que é chamado de filho, não somente de servo, não somente de criatura, mas sermos também filhos. Isso é algo que só Deus pode nos presentear. É uma bênção que só o Senhor pode nos dar, é sermos feitos filhos dele, fazemos parte do reino dos céus, ainda que na terra, mas somos parte desta mansão celestial. Outras coisas que ele fala que ele nos remiu com o sangue de Cristo, que é através de algo que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Aquele ato milagroso me proporciona hoje a vida que eu tenho. Isso é algo que eu não compro em lugar nenhum, é algo que eu não adquiro em lugar nenhum, que só o Senhor poderia fazer pela minha vida. É uma bênção que só o Senhor poderia me dar. E fala também, entre outras coisas que o Senhor nos deu, como os dons que o Senhor nos dá, fala também que ele nos selou através do Espírito Santo da promessa e nos garantiu ainda validar esta promessa. A palavra de Deus nos diz que nós fomos selados pelo Espírito. Nós ainda vamos ler esse tópico aí mais para frente. Vamos continuando aí. A nova condição, subtópico 3. Vamos ler aí na revista. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Aí tem as referências que você pode estar acompanhando. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. Por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Continuando a leitura, no tópico 2, diz uma vida cristocêntrica neste mundo. A gente sabe que a palavra cristocêntrica, ela fala como Deus no centro. E nós precisamos, como cristãos, ter Jesus como no centro da nossa vontade. Não existe, mas é do Senhor, é que existe em nós. Então, Cristo está no centro da minha vontade, ou eu estou no centro da vontade de Cristo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. O subtópico 1 diz a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, lá no capítulo 1, versículo 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus, segundo Colossenses 1, 26. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. O subtópico 2, a plenitude dos tempos, é onde vai falar sobre o momento em que acontece. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que, finalmente, tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Nós sabemos aí que a palavra cronos, ela é o nosso tempo e kairos é o tempo divino. Eu vou colocar aí na tela para você a explicação das duas palavras. No subtópico 3, fala louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, a igreja, ou seja, a junção dos dois povos. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Voltando um pouquinho aí acima, fala sobre, o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e aos gentios também. Nós sabemos, já estudamos isso em aulas passadas, que quando a Bíblia fala de gentios, está falando sobre a igreja, e nós, todo o resto do mundo que não é judeu, e nós estamos aí incluídos nesse meio dos gentios. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículo 14, que vai falar justamente sobre isso, da junção entre os judeus e gentios.
Efésios 2, capítulo 2, versículo 14 diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Amém? Esses dois povos que fala aí é justamente a junção entre os gentios e os judeus, que é a igreja que nós conhecemos nos dias de hoje. O último tópico, o tópico de número 3, tem como título O Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Subtópico 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Vamos ler lá Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Capítulo 3, do 5 ao 7. Vou pôr na tela para você acompanhar. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Continuando a leitura, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Senhor testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que são gerados de Deus, o maligno não pode tocar. E glória a Deus por isso. Precisa existir em nós, meus irmãos, essa distinção. Precisa existir em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Não podemos continuar com as mesmas práticas. Nós sabemos que a santificação do homem, ele é algo progressivo, não é algo instantâneo. Eu não aceito Jesus hoje, abro a minha vida para ele e instantaneamente eu sou santo e não vou pecar nunca mais. Isso não acontece. Da mesma maneira que não acontece Deus ser selado pelo Espírito Santo, isso me garantir a salvação. Quando a palavra de Deus nos diz que nós somos selados para o dia da redenção pelo Espírito Santo, é justamente me dando uma condição. Se você obedecer à palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo faça na sua vida o que ele veio para fazer, você assim tem a garantia de ter a salvação, de alcançar a salvação através da conversão, do arrependimento e da transformação, porque a palavra de Deus nos diz que ele é Espírito Santo e que é santo. E ele tem como característica morar em nós, habitar em nós, para quê? Para nos fazer santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo quem molda o homem segundo o que a palavra de Deus quer de cada um de nós, é o Espírito Santo que nos ensina a ter um caráter de Cristo. Porque acontece muitas vezes as pessoas, elas aceitam a Jesus, ou muitas vezes estão na igreja, mas não conseguem deixar a vida de pecado. É justamente por causa disso. Porque não permite que o Espírito Santo faça dentro dele aquilo que ele veio para fazer. Eu continuo mandando em mim, eu continuo com as mesmas características. A palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não vive mais a vida que vivia antes. Vive uma nova vida com Cristo, que as coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Precisa existir essa mudança, precisa existir o meu empenho, o meu esforço em deixar que o Espírito Santo transforme tudo aquilo que em mim é pecado, tudo aquilo que em mim é errado, tudo aquilo que em mim muitas vezes domina para que eu venha desagradar a Deus e contrariar a tua palavra, eu preciso deixar que o Espírito Santo me transforme. Aí, de repente, você pensa que não é fácil, que é difícil. A única coisa que eu preciso fazer e você fazer
permitir que ele faça, é justamente posicionamento. Eu permito que o Espírito Santo me torne santo a cada dia. Eu preciso dar essa permissão para que ele faça. E assim, é claro, lutar contra a carne, lutar contra a vontade da carne e em todo tempo me santificar através da obediência à voz do Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito Santo diz para mim, não fala, eu não posso falar, ou fala, eu preciso falar, eu preciso ser sensível a esse Espírito Santo, porque é o selo do Espírito Santo que me torna diferente daqueles que vivem no pecado. É o ser selado pelo Espírito Santo, é receber essa diferenciação do Espírito Santo, é o que vai me tornar peculiar. É o Espírito Santo que me torna único, que me torna diferente do resto daqueles que fazem o que não é certo diante de Deus e até mesmo do meu velho homem. O meu novo homem é com Cristo. É de acordo com a vontade do Espírito Santo e só Ele, só através desse selo que existe em mim, do que é o trabalhar dele na minha vida, é que eu posso ter uma vida de santidade. A Bíblia nos diz que sem santidade nós não podemos nos achegar diante do Senhor. Então que deixemos o Espírito Santo, esse que nos sela para o dia da redenção, possa nos trazer o caráter de Cristo, fazer em nós a diferença, para que possamos não só de falar, mas de atitude, porque a própria Bíblia nos diz que nos últimos dias muitos dirão ao Senhor que embaixo de muitos dons fizeram a vontade de Deus, expulsaram demônios, curaram, e o próprio Senhor vai dizer que ele não conhece. Fazer as obras, ter muitas vezes, usar o nome de Jesus Cristo para operar milagres, para pregar a palavra do Senhor, não te torna santo, não me torna santo, não me torna uma pessoa com caráter cristão. O que faz isso é o Espírito Santo. Não é algo que eu falo, é algo que eu faço. Isso é que mostra esse selo que o Espírito Santo coloca em mim a cada dia. Vamos continuar aí a leitura já para terminar. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Essa é a condição, amém? Somos selados pelo Espírito Santo, recebemos esse selo, recebemos, a Bíblia nos diz, o penhor da nossa herança, que é como uma garantia da nossa redenção, mas existe sempre o porém. Eu preciso viver segundo a vontade de Deus. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque a partir do momento que eu começo a viver a minha vida do meu jeito, eu me distancio daquilo que o Senhor quer para mim e posso entristecer o Espírito Santo e assim fazer com que o operar dele na minha vida se torne travado. Eu acabo muitas vezes ofuscando o que o Senhor quer para a minha vida e limitando o trabalhar do Espírito Santo simplesmente porque eu quero da minha maneira, no meu tempo, eu quero fazer do meu jeito. E muitas vezes assim eu acabo não recebendo o melhor que o Senhor tem para a minha vida, que é através do Espírito Santo. Vamos ler a conclusão? Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado.
Amém? Seja embaixo de bênçãos espirituais ou embaixo de bênçãos materiais, que o nome do Senhor seja sempre glorificado. A Bíblia nos diz que em tudo devemos dar graças, que em tudo devemos agradecer ao Senhor e ter sempre o cuidado de manter a chama viva dentro de mim e a certeza de que aqui é um lugar onde o Espírito Santo ele pode não só fazer morada, mas ele pode habitar com total liberdade de dizer para mim o que eu faço, como eu devo agir e transformar a minha vida para que eu tenha um caráter segundo o caráter de Cristo e de fato venha a ser igreja, assim como é a vontade de Deus para mim e para você. Amém? Que você tenha entendido essa lição. Se você não entendeu, que você possa perguntar aí nos comentários, mandar para mim as perguntas para que a gente possa discutir aqui as nossas dúvidas e aprender junto sobre o que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Amém? Que você tenha uma semana de bênção, que você estude a palavra do Senhor, que você estude a revista, para que na semana que vem a gente venha já estar sabendo sobre o assunto e todos poder dividir aquilo que nós temos aprendido com Deus. Amém? Então aí as perguntas, vocês respondam, enviem as respostas para que a gente possa corrigir. Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada na presença do Senhor. Fique com Deus e até domingo que vem.